Que Deus nos dê a graça de recebermos o Senhor Jesus Cristo conforme Ele se nos é oferecido no Evangelho, conforme Deus nos oferece no Evangelho. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia agora, no Salmo de número 47. Há um tempo desse eu estava conversando com o diácono Gustavo, ele brincou comigo, porque eu só iria terminar de expor os salmos quando já estivesse de cabeça branca aqui na igreja, né? Uma vez que eu não vou continuar com os irmãos a partir do ano que vem, então agora eu vou pregar nos salmos que eu desejo muito pregar e que não terei oportunidade de pregar para os irmãos, e esse é um deles, um salmo de realeza, o Salmo 47, um salmo que descreve o Senhor como o Rei de toda a terra. Também pregarei, antes de ir, em alguns salmos imprecatórios, para assustar alguns irmãos, né? Para derrubar o canal da igreja antes de ir embora. Brincadeira, meus irmãos. Abram a palavra de Deus no Salmo 47 e acompanhem a leitura desse texto da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz assim, ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que nos garante que o Senhor é o grande Rei de toda a terra, e nos garante que o Senhor é o Rei das nações, aquele que se exaltou gloriosamente e que subiu por entre as aclamações e os gritos de júbilo de teu povo, às alturas, assentando-se no teu santo trono. Ó Deus, concede-nos a graça de, pela fé, nos apropriarmos dessa verdade, especialmente, ó Deus, em tempos de crise como o nosso. Não deixes que o nosso coração se perca em perplexidades e dúvidas por causa da confusão e do caos que toma conta do mundo. Dá-nos a certeza, ó Deus, de que o Senhor continua assentado em seu trono, governando sobre todas as coisas. E dá-nos um coração submisso, porque o Senhor é o grande Rei que governa pelo teu cetro, que é a tua palavra. E que, ó Deus, diante da tua palavra anunciada e proclamada, que o nosso coração se submeta mansamente. E no dia do Senhor, como lemos em outro salmo, que nos apresentemos voluntariamente, com vestes de santidade ao Senhor nosso Deus. Não deixes, ó Pai, que sejamos como aqueles rebeldes, como aquelas nações que se esquecem do Senhor e que são por Deus lançadas no inferno. Pelo contrário, ó Deus, dá-nos um coração submisso a Ti, obediente e que se regozija nos mandamentos do Senhor, que são luz para o nosso caminho, porque o mandamento do Senhor, como lemos na Tua palavra, é luz. A lei do Senhor, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Por ela somos sábios, por ela experimentamos bem-aventurança. Dá-nos a graça, ó Deus, de nos submetermos a ela quando ela agora nos é anunciada. E pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, inclina o nosso coração para a Tua palavra. Porque, ó Deus, apenas o Teu Espírito, o Espírito prometido, é que pode inscrever a lei de Deus, já escrita no passado em tábuas de pedra, nas tábuas do nosso coração. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Oramos em nome de Teu Filho, o Rei de toda a terra. Amém. Meus irmãos, estes últimos anos têm sido desafiadores para o povo de Deus, para todos nós. Talvez a gente não se recorde mais, mas há não muito tempo experimentamos as incertezas da pior crise de nossa geração, aquela crise sanitária provocada pela Covid. E logo após aquela crise terrível que afetou a vida de tantas pessoas e que ainda hoje deixa suas marcas, hoje eu estava vindo para a igreja e tinha um homem dentro de um carro sozinho com uma máscara. Eu fiquei impressionado com aquilo, né? Como ainda existe gente desnorteada e ainda confusa com aquelas questões. Mas além dessas marcas deixadas pela crise
sanitária mais grave, pela maior crise de nossa geração, muitas questões têm nos deixado perplexos. Se olharmos para o cenário de nossa nação, para a nossa situação interna, para a situação do Brasil, perceberemos que muitas questões têm provocado preocupação na vida das pessoas. Questões políticas, jurídicas, de relações internacionais, tudo isso tem nos afetado, não é verdade? Na última semana tivemos o julgamento que deixou muitas pessoas preocupadas, o julgamento do ex-presidente e muitos dos seus auxiliares e alguns dos seus auxiliares mais importantes. E aquela decisão jurídica tem provocado polêmica no meio do povo brasileiro, inclusive dentro do próprio tribunal que proferiu aquela decisão, houve divisão na própria corte. E essas questões políticas e jurídicas têm provocado problemas do Brasil com outras nações. Os cristãos aprenderam até mesmo a pronunciar uma palavra, não de maneira tão habilidosa, mas a pronunciar uma palavra de origem russa, por causa daquela lei global americana chamada Lei Magnitsky. E os cristãos falam disso, mesmo sem ter ouvido muito essas coisas, e se preocupam. O que será do Brasil? Será que essas tarifas que nos ameaçam, tarifas impostas por uma das nações mais poderosas da Terra, haverão de nos afetar? Como que viveremos? E os nossos negócios? E a nossa comida, a nossa alimentação? Nós estamos todos muito preocupados. Além desses problemas internos, existem problemas de natureza mais ampla, problemas internacionais. Guerras terríveis têm afetado o mundo. Conflito militar, o terrível e sangrento conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que é um conflito grave que desde 2022, tem provocado problema no preço dos alimentos, inclusive aqui no Brasil, e outras guerras que não são de natureza militar, mas que estão decorrendo no mundo, as guerras comerciais e tarifárias que o atual presidente americano tem estabelecido com tantas nações, especialmente com a China. Talvez você se lembre daquela cena marcante do presidente Donald Trump pegando vários cartazes, não sei como é o nome daquilo, e apresentando tarifas que ele haveria de impor sobre diversas nações, e como os mercados internacionais ficaram preocupados com essas coisas. Nós vivemos numa época, de fato, e as pessoas estão tão preocupadas que ficam dias, horas nos seus celulares, assistindo os telejornais. Telejornal, talvez nem tanto, mas nas redes sociais, procurando informações. Tudo isso tem nos causado grandes preocupações. O nosso tempo, de fato, é um tempo, como em outras diversas ocasiões da história da humanidade, é um tempo de crise, um tempo de confusão. E diante de tudo isso, diante de todas essas questões e preocupações que nos têm acometido, deveríamos levantar alguns questionamentos básicos. Meus irmãos, às vezes nos perdemos nessas notícias, às vezes nos perdemos preocupados com essas coisas e não as avaliamos da perspectiva da palavra de Deus. E deveríamos avaliá-las à luz da palavra do Senhor. E algumas perguntas básicas nos ensinam a olhar para estes eventos de uma maneira distinta, não como os incrédulos olham para essas coisas. Deveríamos fazer perguntas básicas como estas: quem governa o mundo? Quem governa as nações nesse período de caos e de confusão? Quando tudo parece fora do controle, quem está governando todas as coisas? A palavra de Deus nos responde. Eu me lembro que quando a última eleição para a presidência passou, os crentes que infelizmente foram assaltados por uma ideologia apóstata, não tão prejudicial e malvada quanto a sua rival, mas ainda assim uma ideologia apóstata, contrária a Deus e à palavra de Deus, os crentes ficaram tão embebidos, a maioria dos evangélicos ficaram tão embebidos com essas coisas que começaram uns idólatras de um lado, agora o Brasil vai melhorar. E tem até aquele meme daquele senhor que agora a comida vai ficar barata, o arroz vai ficar barato, não sei mais o que lá. Ao passo que os do outro lado, os idólatras da outra ideologia, não tão perversa, mas também perversa, começaram a se perguntar: e agora? É a vitória do mal contra o bem perdeu, o que será da nossa nação? Meus irmãos, diante dessas coisas, deveríamos encarar a realidade não como os incrédulos,
mas à luz da palavra de Deus. Quem governa sobre todas as coisas? Quem governa a nossa nação, meus irmãos? É o sistema? São as oligarquias poderosas do nosso país? Quem governa o mundo? São os Estados Unidos, a China ou os poderes daquele movimento que costumamos chamar de movimentos globalistas? Quem governa o mundo, meus irmãos? A palavra de Deus nos responde. A palavra de Deus é clara em dizer que o Senhor governa as nações. Deus é o grande rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações. Você crê nessa verdade? Você tem convicção disso? E ainda que as coisas fiquem piores do que estão agora, que o preço dos combustíveis explodam ainda mais, que a sua vida se torne um caos financeiro, que o Brasil mergulhe numa crise política de proporções inigualáveis, ainda assim você crê na verdade que, não importando as circunstâncias, Deus governa sobre tudo? Em tempos de crise como o que temos vivido, a nossa certeza é esta, de que Deus é soberano e reina de forma absoluta e inabalável, que o trono do Senhor é um trono estável, que não é como os tronos do mundo. Olhem para as grandes potências da história, os grandes reinos da terra. Onde eles estão agora? Você já ouviu falar da potência chamada Assíria? Da potência chamada Babilônia? Da potência o Império Medo-Persa, o Império Aquemênide? Já ouviu falar do Império Romano? Certamente você já ouviu falar. Onde estão essas potências? Todas se levantaram e caíram, mas há um trono que permanece inabalável, que nenhuma circunstância pode afetá-lo. É o trono de Deus que está onde? Está aqui na terra, submisso às vicissitudes da vida? Não, o trono do nosso Deus está nos céus e Ele governa sobre todas as coisas. Você tem certeza disso? Essa é uma convicção inabalável sua, de que mesmo em tempos de crise, o Senhor governa sobre toda a criação? De que o seu Filho está assentado à sua direita e que debaixo dos pés do Filho de Deus, o Senhor colocou todo o principado e potestade e todo o nome de todos os poderosos da terra? Você acredita nisso, irmãos? Às vezes, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 2, não vemos com os olhos da carne todas as coisas a ele sujeitas. É verdade, irmãos, não parece que o mundo está sob controle. Mas a palavra de Deus nos garante que nesse exato momento, com o seu cetro de ferro, o Senhor Jesus está à direita de Deus governando sobre as nações. E sabe o que Deus faz com estes poderosos e com as confusões que estes poderosos provocam no mundo? Sabe o que Deus faz? O Senhor ri. O Senhor zomba desses poderosos. E através de seu Filho expande o seu reino e haverá de destruir todos estes apóstatas e infiéis que usam o poder que não o povo dá, porque o povo não dá poder a ninguém, quem dá poder é Deus, e que usam o poder que Deus lhes concedeu. Vejam como somos apóstatas, né? Vejam como caímos. Quem é soberano é o povo. Que nada, meus irmãos, o povo não é soberano de nada, não. Soberano é Deus, e todos estes infiéis que usam o poder que Deus lhes deu, para tomar decisões injustas, para proferir sentenças impróprias, para governar de maneira pecaminosa, todos estes serão destruídos pelo cetro de ferro do Senhor. Deus haverá de despedaçar através de seu Filho todos estes. Você está convicto dessas verdades? Essas verdades lhe trazem confiança e paz em tempos de crise como o nosso? Se a sua fé está firme ou se a sua fé está abalada por causa das circunstâncias, este Salmo 47 tem muito que lhe dizer. Ele tem muito que nos ensinar, pois ele nos fala dessa verdade bendita, este que é um salmo de realeza, a verdade de que o Senhor governa sobre toda a terra e sobre todas as nações. Vejam no versículo de número 2, é o grande rei de toda a terra. Vejam no versículo de número 7, Deus é o rei de toda a terra. Vejam no versículo de número 8, Deus reina sobre as nações. Se a sua fé está abalada, ou se a sua fé já é sólida, ela pode ser fortalecida hoje, com essa certeza de que quem governa sobre todas as coisas é o Senhor. Como eu disse, irmãos, este é um salmo de realeza, e há dois tipos de salmo de realeza no livro dos Salmos.
Existem aqueles salmos que descrevem o rei humano, o ungido de Deus, o rei messiânico, como o Salmo de número 2, os Salmos de número 20 e 21, o Salmo 72, o Salmo de número 45, todos estes falando a respeito do Messias, aquele a quem Deus levantou para que fosse o mediador da autoridade divina, para que governasse como mediador da autoridade de Deus, o rei messiânico. Mas existem também aqueles salmos, como este que temos, o Salmo 47, que nos falam sobre o reino de Iavé. E como podemos unir estes dois salmos, esses dois tipos de salmos de realeza? Como podemos jungi-los? Da seguinte maneira: como eu disse, Deus exerce sua autoridade sobre todas as coisas através de um representante, o verdadeiro rei e mediador da autoridade de Iavé, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Portanto, é exatamente isso que aprendemos neste salmo. Deus, através de seu Filho, o Messias, exerce governo sobre todas as nações da terra. O Senhor é quem está no controle de todas as coisas, governando o mundo, governando as nações e submetendo os poderosos ao governo, ao domínio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vejamos de maneira mais detalhada este salmo, que fala sobre o governo de Deus sobre todas as nações da terra através de seu Filho Messias. Nos primeiros 4 versos, este salmo começa com um chamado às nações. Celebrem a realeza do Senhor. Poderíamos resumir estes primeiros 4 versos dessa maneira: as nações são conclamadas a celebrar a realeza do Senhor. Nos primeiros 4 versos, o Senhor já é chamado de o grande rei de toda a terra. Versículo de número 2, ele é o grande rei de toda a terra. De fato, o Senhor, o Deus da aliança, o Deus que revelou seu nome impronunciável, santíssimo, santo, o nome Iavé ao seu povo, este Deus é que governa sobre todas as nações. Este Deus é altíssimo. A palavra Elion, os irmãos já devem ter ouvido esta palavra traduzida aqui como o Altíssimo, o Senhor da aliança, que se revela como Altíssimo, como elevado, é o grande rei de toda a terra. É o rei que desperta temor e assombro naqueles que contemplam a glória de seus poderosos feitos. Vejam que Deus, que é o grande rei de toda a terra, é chamado de Altíssimo e Tremendo. Essa palavra aqui traduzida por tremendo também poderia ser traduzida por temível, ou ainda uma palavra que infelizmente não utilizamos, mas que é uma palavra bíblica. Deus é terrível, terrível aos poderosos da terra, aos rebeldes deste mundo. Este é o rei de toda a terra, o Senhor que se revelou ao seu povo. E ele é um rei único, porque ele é chamado de o grande rei. Eu não sei se os irmãos sabem, mas esta expressão, o grande rei, é traduzida em 2 Reis, capítulo 18, versículo 19, como o sumo rei. Aquele terrível rei assírio chamado Senaqueribe envia mensageiros a Israel com as seguintes palavras: assim diz o sumo rei, o grande rei. E essas palavras eram utilizadas naquele contexto para falar de um rei que não tem rivais, o maior rei das nações e um rei que não tolera e que não encontra rivais, que não encontra adversários. Essas palavras não eram verdadeiras a respeito de Senaqueribe, porque existe um rei verdadeiro que inclusive derrotou aquele, porque o anjo do Senhor destruiu o exército assírio de 120 mil homens numa única noite. Este sim é o grande rei, o Senhor, o único, o que não tem rivais, o que não tem adversários, aquele que, como disse Moisés, quem é semelhante a ti, Senhor, entre os deuses, que opera maravilhas, tremendos feitos. Não há ninguém como o Senhor, majestoso, altíssimo, elevado, o grande rei, o único rei de toda a terra. E por causa disso, por causa de sua realeza, por causa de sua soberania universal, ele é rei de toda a terra. Todos os povos são convocados a celebrar com alegria, de maneira efusiva, a majestade real de Deus. Batei palmas, todos os povos,
Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Na verdade, a palavra aqui traduzida como celebrar no versículo 1 poderia ser traduzida como gritai. Os irmãos já devem ter lido a respeito disso nas Escrituras, que quando um rei era proclamado rei, o que acontecia? Quando ele era coroado, as pessoas enalteciam aquele rei batendo palmas e gritando de júbilo. Aqui não é um ato que era praticado no templo, porque no templo palmas não eram batidas, mas aqui é um ato que descreve a celebração. O povo de Deus, de maneira efusiva, proclamando a majestade de Deus, entre gritos de louvor e com palmas. Quando o rei Joás foi proclamado rei pelo sacerdote Joiada e pelo povo de Israel, o que é dito ali em 2 Reis capítulo 11, versículo 12? Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram, viva o rei! É isso que o Salmo está nos ensinando a fazer. Todas as nações da terra são chamadas a gritar, viva o rei, o verdadeiro rei, a bater palmas, a celebrar efusivamente aquele que é verdadeiramente o Senhor, o grande rei de toda a terra, o nosso Deus. Ele é o grande rei. Agora notem que as nações são chamadas a celebrar a realeza de Deus e para evidenciar, ressaltar e evidenciar a realeza e a soberania do Senhor, o que o salmista faz? Ele faz uso de um exemplo histórico para evidenciar o fato, para confirmar o fato de que Deus é rei. Ele fala a respeito da conquista da terra de Canaã e das vitórias de Davi sobre os vizinhos, vitórias estas que firmaram o reino de Israel, nos versos 3 e 4. Vejam o que é dito aqui: ele nos submeteu os povos, pôs sob os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Esses dois versos estão falando basicamente destes dois eventos: a conquista da terra de Canaã sob Josué e as guerras de estabilização do reino de Deus sob Davi, as guerras que firmaram o reino de Israel sob Davi. E com isso, o salmista nos ensina uma verdade fundamental. Embora o reino de Deus tenha relação com sua providência geral, isto é, o reino cósmico do Senhor, o seu domínio sobre toda a criação, o governo providencial de Deus sobre a integralidade das obras de sua mão, é na providência especial de Deus, isto é, no seu governo sobre o seu povo, sobre sua igreja, que a majestade real do Senhor brilha com incomparável esplendor. A glória de Deus se manifesta na criação e na providência? Sim, meus irmãos, os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E depois o salmista fala no Salmo 19 da estabilidade do reino de Deus por causa de sua providência. Um dia faz referência a outro dia, ele fala a respeito do sol que vai de um lado até outro, falando do caso daquele homem que sai de sua tenda. Então, a glória de Deus brilha no seu governo cósmico, no seu reino sobre toda a criação, mas é no cuidado com o seu povo, nos atos poderosos e redentores que o Senhor realiza em favor dele, em favor de seu povo, que a sua glória resplandece com fulgor inigualável. A glória real de Deus brilha na criação, mas brilha com maior esplendor na sua redenção, nos seus atos poderosos em favor de seu povo. O grande rei de toda a terra age em favor de seu povo, submeteu os povos cananitas a Israel, fez daquela terra a herança do povo de Israel, estabeleceu Israel pelas vitórias alcançadas através de Davi, submeteu os povos a Israel, e aquela terra que no passado pertencia ao falso deus Baal, agora é declarada no texto como a herança que o Senhor escolheu, a glória de Jacó. E por que glória de Jacó? Porque Deus habitava naquele lugar. A glória de Jacó, a quem ele ama. Então vejam, meus irmãos, o reino de Deus brilha com fulgor nas obras, nos atos redentores em favor de seu povo. E por isso todas as nações precisam louvar o reino de Deus, celebrá-lo, bater palmas e gritar com vozes de júbilo. Mas aqui é importante fazer uma observação e uma aplicação.
As palavras deste salmo são aplicáveis, acima de tudo, ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Profetizam acerca dele. Porque, pare para prestar atenção, os eventos citados pelo salmista para comprovar a realeza de Deus são, como eu disse, as guerras de conquista sob Josué e as guerras de estabilização do reino sob Davi. Mas vejam, irmãos, os povos que foram conquistados por Josué, os cananitas, e os vizinhos de Israel que foram conquistados e subjugados por Davi, estavam em condições de bater palmas a Deus e gritar de júbilo ao Senhor? Que eles se submeteram, tudo bem. No tempo de Davi, as nações ao redor, que foram subjugadas por ele, lhe pagavam tributos. Mas os irmãos conseguem imaginar um povo escravizado, um povo subjugado, vassalo, batendo palmas e celebrando o grande rei? Vocês conseguem imaginar isso? Portanto, este salmo, embora a realeza de Deus seja explicada de maneira retrospectiva, recorrendo-se a um evento passado, este salmo fala a respeito de uma glória futura, profetiza a respeito de do reino do Senhor Jesus Cristo. É em Cristo que essas palavras se cumprem, que os homens se submetem, e não como no tempo de Davi, não como no tempo de conquista sob Josué, por meio da força, por meio da espada, por meio do conflito militar. No reino de Cristo, as nações da terra são subjugadas, são submetidas ao rei por meio de uma espada, é verdade, mas não uma espada literal, mas a espada que sai da boca, espada cortante, que sai da boca do Senhor Jesus Cristo, conforme Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. E essa espada poderosa e cortante que sai da boca do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho. E por meio do Evangelho estas palavras têm se cumprido, porque pessoas de todos os povos, de todas as nações, têm batido palmas, têm gritado de júbilo ao Senhor, o Rei de toda a terra. Não é uma conquista por meio das armas, por meio de uma espada e de um conflito militar. É uma conquista por meio de uma gloriosa batalha, mas uma batalha pelos corações, vencida não com espadas humanas, mas vencida com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Este salmo está falando deste reino glorioso do nosso Senhor Jesus, desta vitória bendita, deste domínio bendito que Cristo, por sua majestade, alcança. Calvino comenta essas palavras de maneira muito sábia, e eu gostaria de citar as palavras de Calvino. Ele diz: desde que, então, nenhuma servidão é alegre e desejável, a não ser aquela pela qual Deus subjuga e traz, sob o estandarte e a autoridade de Cristo, seu Filho, aqueles que antes eram rebeldes, segue-se que esta linguagem é aplicável apenas ao reino de Cristo. Vou parar aqui, fazer uma pausa. O que Calvino está dizendo? A única servidão desejável e feliz é aquela que o Senhor produz, isto é, colocando os homens que no passado eram rebeldes sob o estandarte e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Por isso que essas palavras aplicam-se apenas ao reino de Deus. Nenhuma outra escravidão é desejável, mas esta é desejável. Nenhuma outra submissão a estrangeiros é desejável, mas esta é desejável, porque éramos estrangeiros, mas um rei estranho nos submeteu e nos fez parte de seu povo, o Senhor Jesus Cristo. Ele segue dizendo que Cristo, que é chamado um alto e terrível rei, não que ele faça os pobres seres sobre quem ele reina tremerem por tirania e pela tirania e violência de seu domínio. O que Calvino está dizendo? Jesus não submete as pessoas por tirania e violência, como faziam os reis do passado, como tentou fazer Senaqueribe, um homem mau, terrível. Não é por meio da violência e da tirania que o Senhor Jesus Cristo reina sobre as pobres criaturas, mas segue Calvino, mas porque sua majestade, que fora antes tratada com desprezo, será suficiente para suprimir a rebelião de todo o mundo. E aqui eu paro com a citação de Calvino.
não é pela imposição da força, não é pela imposição de tributos, não é por meio de uma relação de soberania e vassalagem que o Senhor submete as nações ao seu povo. É pelo evangelho do reino, pelo evangelho do Rei Jesus que o Senhor faz isso. Como lemos em nossa liturgia, nos últimos dias o Senhor Jesus estabelecerá o monte da casa do Senhor num alto lugar, e de Sião sairá a lei e a palavra de Deus, e por meio da lei, por meio da palavra do Senhor, por meio do santo evangelho, as nações serão reunidas. É pelo evangelho que as nações são subjugadas ao povo de Deus. É pelo evangelho que ele nos submete povos e põe sob nossos pés nações. Em Zacarias capítulo 8, do verso 22 ao verso 23, algo semelhante ao profeta Isaías é dito, ao que é dito no profeta Isaías capítulo 2 é dito. Zacarias diz o seguinte: o Senhor diz através de Zacarias: virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Essa profecia, meus irmãos, se cumpre no reino de Cristo, o judeu por excelência. E por meio da pregação do evangelho, as nações pegam na orla de suas vestes e vão com ele, porque sabem que Deus está com ele. É assim que o reino de Deus se expande. É assim que as nações são submetidas e batem palmas e gritam de júbilo ao Senhor. Não é por meio de força física, mas é por meio do poder do Espírito, que faz poderosa a aplicação do evangelho pregado com fidelidade. Essa é a primeira parte do Salmo. Em segundo lugar, do verso 5 até o verso 7, o Salmo segue falando da realeza de Deus, mas agora da ascensão gloriosa do Rei. Estes versos, os versos 5 a 7, descrevem a exaltação gloriosa do Rei de toda a terra. Ele ascendeu, ele subiu, e ainda que não seja citado aqui de maneira explícita, é claro pela leitura do texto que o Senhor subiu para assentar-se no seu trono. Ele subiu por entre aclamações e ao som de trombeta. E vejam, irmãos, esses dois aspectos, aclamações e sons de trombeta, isso costuma aparecer nas cerimônias de coroação. Quando um rei era coroado, quando um homem era coroado rei, ele era aclamado e trombetas eram tocadas. Não apenas gritavam viva o rei, mas eles também soavam trombetas. Eu posso dar exemplos para os irmãos. Por exemplo, no caso de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 10, quando Absalão foi proclamado rei. Em 1 Reis, capítulo 1, versículos 34 e 39, quando Salomão foi proclamado rei. E em 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, quando Jeú foi proclamado rei. Em todas estas cerimônias de inauguração ou de coroação, trombetas eram soadas e aclamações, gritos de júbilo, vivas de alegria eram proclamadas. É a respeito disso que o Salmo está falando. O Senhor sendo coroado, o Senhor subindo para assentar-se no seu trono entre aclamações e ao som de trombeta. Agora vejam como mais uma vez este salmo está profetizando o reino de Cristo. É possível dizer que o Senhor, no que diz respeito ao seu reino sobre todas as coisas, ao seu reino sobre a criação, alguma vez foi estabelecido rei? De maneira alguma. Quando o Senhor criou todas as coisas, a partir dali, ele passou a ser o rei de toda a criação. Então não é deste reino que tem relação com a providência geral, este reino cósmico, mas é do reino especial, o reino da graça, o reino de Deus através de Cristo sobre o seu povo que o Salmo está falando. Portanto, que evento temos aqui profetizado neste Salmo? Meus irmãos, eu entendo que este Salmo está profetizando a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, descrita em Efésios capítulo 4, de 8 a 10.
Ali o apóstolo Paulo cita um outro salmo que também fala de uma subida de Deus, de uma ascensão do Senhor. E o apóstolo Paulo diz o seguinte em Efésios 4, de 8 a 10. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Meus irmãos, este salmo está falando deste evento glorioso, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, quando foram proferidas aquelas célebres palavras do Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É deste evento bendito que o salmista está falando. O Senhor Jesus Cristo foi humilhado, desprezado pelas nações, crucificado, mas ressuscitou e subiu em glória aos céus, aclamado pelos santos anjos, aclamado pelo seu povo, aclamado pelos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele, o Rei da Glória, subiu, entrou nos portais eternos e assentou-se no seu trono. Portanto, irmãos, pare para pensar nas circunstâncias de nossa época. São difíceis? São. Eu não estou dizendo que as coisas estão fáceis, mas o nosso Deus foi exaltado, e foi exaltado vitorioso, porque quando ele subiu, o que ele fez? Ele levou cativo o cativeiro. Essa é uma descrição de vitória. Quando um rei ia para o campo de batalha, vencia os seus adversários e levava um séquito de cativos, e entrava em sua cidade real, em sua capital, cheio de glória e exaltado pelos seus súditos. É isso que está acontecendo. Jesus subiu aos céus não envergonhado. Jesus subiu aos céus não fracassado, mas exaltado, cheio de glória, levando cativo o cativeiro, cheio de despojos, e concede dons aos homens. Enche a sua igreja, cumula a sua igreja com bênçãos. Este é o nosso Rei. Mas vejam, meus irmãos, que a ascensão do Senhor, uma profecia a respeito de Cristo, neste salmo está associado com o Cântico de Salmos. Eu não sei se os irmãos notaram, mas os versos 6 e 7, há um problema de tradução aqui. Às vezes, para ficar mais belo em português, acabam atrapalhando um pouco nossa percepção. Vejam, o salmo o verbo, melhor dizendo, que no verso 6 é traduzido como salmodiar, e o verbo que é traduzido como cantar e louvores são o mesmo. Então, o salmo deveria ser traduzido assim, eu entendo, versículo 6, salmodiai a Deus, salmodiai, salmodiai ao nosso Rei, salmodiai, Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. O verbo é repetido de maneira quíntupla, 5 vezes, porque Deus é Rei. E aqui pare para prestar atenção. O que os poderosos costumam fazer, os reis deste mundo? Eles pagam pessoas, ou eles contratam pessoas, para que escrevam composições, canções que celebrem seus feitos. Alguns deles até mesmo são feitos, retratados de maneira mítica, de maneira lendária. Mas aqui nós temos o grande Rei de toda a terra, não contratando pessoas, não contratando poetas, mas inspirando profetas que também eram poetas para registrarem os seus poderosos feitos nos salmos. E este grande Rei deseja ser celebrado pelo seu povo através do quê? Do cântico de salmos. Meus irmãos, cantar salmos não é um desejo excêntrico do reverendo Gustavo, é uma ordem bíblica, é um dever cristão. As igrejas que não cantam salmos estão pecando em seus cultos. É isso que está acontecendo. Aqueles que reconhecem a realeza de Deus cantam-lhe salmos. Aliás, o verbo, aqui é o texto hebraico.
O verbo é o verbo zemar. Mas em grego, na tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, este mesmo verbo hebraico é traduzido para o grego com o verbo pissalô, que é justamente salmodiar. E sabe onde esse verbo aparece? Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 19. Se lembrássemos da sequência, Deus diz através do apóstolo Paulo em Efésios 5, 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E como que os crentes se enchem do Espírito? Ou melhor dizendo, qual é o resultado de uma vida cheia do Espírito? Os crentes falam entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando, e ali é o verbo pissalô, louvando a Deus de todo o coração, salmodiando o Senhor. Meus irmãos, se uma igreja é cheia do Espírito, aqueles crentes em seus cultos celebrarão a Deus, louvarão a Deus com salmos. Com salmos. Os outros cânticos e hinos que entoamos, eles podem ser cantados. A nossa igreja não defende o que costumou se chamar de salmodia exclusiva, mas de salmodia inclusiva. Eles podem ser cantados como podem não ser cantados, mas os salmos é nosso dever cantá-los. E se não os cantamos, apenas demonstramos o desvio da igreja de nossa época. Nossas igrejas têm se desviado da adoração verdadeira, especialmente as reformadas. Procure as igrejas reformadas de todos os países, o que elas fazem? Saltério. Agora procurem a igreja presbiteriana do Brasil, vamos deixar de falar dos outros e falar da nossa. Procurem a igreja presbiteriana do Brasil. Há um saltério na igreja presbiteriana do Brasil, oficial? Não. Os salmos que cantamos, o saltério que utilizamos em nossa igreja é feito por uma comissão de irmãos presbiterianos e batistas, mas não presbiteriana. Deus, o Rei de toda a terra, o reconhecimento de sua realeza está associado ao cântico de salmos, porque Deus subiu por entre aclamações, porque Ele é o Deus de toda a terra, o Rei de toda a terra, um Rei elevado, seus servos cantam os salmos que Ele mesmo colocou na boca de seus servos, para homenagear sua grandeza e majestade real. Deus coloca em nossa boca as palavras que devemos utilizar para celebrarmos a sua majestade, a sua realeza e a sua excelência. Mas notem, irmãos, que o salmista diz que devemos salmodiar com harmonioso cântico. Essa é uma expressão difícil, a expressão aqui traduzida por harmonioso cântico, é uma expressão difícil de ser interpretada. Mas eu gostei muito da interpretação de Calvino. E Calvino entende que essa expressão harmonioso cântico não tem que ver apenas com qualidade musical, e é necessário que haja qualidade musical, mas tem que ver também com o entendimento, com o conhecimento de quem Deus é. Calvino diz que para celebrar a Deus, salmodiá-lo com harmonioso cântico, é necessário se engajar nessa adoração com conhecimento, para que nossas palavras não sejam palavras hipócritas, como acontece entre os papistas, diz Calvino. Para que o nome de Deus não seja profanado, portanto, é necessário que o conheçamos. Meus irmãos, e à medida que eu tenho cantado os salmos aqui na igreja, eu tenho percebido essa verdade. Para cantar os salmos é preciso entender quem Deus é. E quando eu digo entendimento, eu não estou falando de cognição, mas eu estou falando de aceitação. Porque quando a Bíblia diz algumas coisas a respeito de Deus, as pessoas entendem, mas não aceitam. O que eu quero dizer com isso? Por que é tão difícil cantar os salmos? Por que as pessoas têm dificuldade em cantar os salmos hoje? Eu respondo, é porque as pessoas não entendem, e eu estou usando o verbo entender aqui no sentido de aceitar, de se submeter àquilo que Deus revela de si mesmo. As pessoas não aceitam quem Deus é. Vou dar exemplos para os irmãos. As pessoas não querem louvar, não entendem e não aceitam o Deus que ama e odeia de forma soberana. As nossas traduções, inclusive para prejuízo dos irmãos, traduzem o verbo odiar associado a Deus com aborrecer. E depois colocam abominar. Pesquise, qual verbo é mais forte? Odiar ou abominar? Eu acho engraçado que colocam abominar, que é mais forte, mas não colocam odiar.
Mas, meus irmãos, os salmos dizem que Deus, não com um ódio humano, pecaminoso, Deus odeia os ímpios. Ele os aborrece e os abomina. Até o que eles fazem de bom é abominável a Deus. As pessoas não entendem isso, melhor dizendo, não aceitam um Deus que ama e odeia de forma soberana. Não aceitam o Deus que julga as nações e as envia juntamente com os perversos para o inferno. Salmo 9:17. As pessoas não aceitam ou não entendem, eu estou usando o verbo entender como sinônimo de aceitar, não aceitam o Deus que fere nos queixos os inimigos de seu povo e que lhe quebra os dentes. As pessoas não aceitam aquele Deus que não se agrada com a iniquidade, que aborrece, ou melhor dizendo, odeia os que praticam a iniquidade, que destrói os que proferem mentira e abomina o sanguinário e fraudulento. Salmo 5. Se você gosta de repetir a frase Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, por que Deus não manda só o pecado para o inferno? Quem Deus vai mandar para o inferno? O pecado só? Existe pecado sem pecador? É possível separar essas coisas? O pecado é um ente independente de qualquer outro ente? Não, meus irmãos, mas as pessoas não aceitam isso. As pessoas não querem esse Deus. Um Deus soberano, que mesmo quando desprezado não sofre vergonha, porque haverá de destruir os infiéis. Ele mesmo. Esse Deus não é aceito por a nossa época. É por isso, meus irmãos, que para cantar os salmos com um harmonioso cântico, com entendimento, é preciso entender quem Deus é e aceitar a verdade a respeito de quem Deus é. O Salmo 137, eu vou pregar no Salmo 137 se eu tiver oportunidade antes de ir embora. As pessoas não querem cantar um salmo como esse. As pessoas preferem um Deus fraco, que fica na porta do coração, batendo, e o pecador não abre, coitado, ele fica do lado de fora, tadinho de mim. Esse Deus não é o Deus das Escrituras, mas esse Deus as pessoas gostam de cantar, porque depende do homem, porque sua luz não brilha a menos que o pecador deixe a luz entrar. Este não é o Deus das Escrituras, é uma invenção do movimento evangélico. É por isso que as pessoas têm dificuldade de cantar os salmos, porque os salmos estão cheios de expressões de um Deus soberano, que distingue para si o piedoso, e que os soberbos vê de longe, como lemos no Salmo 138. Quanto aos soberbos, Deus os vê de longe. Esse Deus não é amado pelo coração incrédulo, porque o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque elas lhe parecem loucura. O Deus das Escrituras é loucura para o homem moderno, porque o homem moderno quer um Deus que seja submisso a ele e não se submeter ao Deus verdadeiro. É por isso, meus irmãos, que para cantar salmos é preciso conhecimento verdadeiro de quem Deus é. Aceitação. Apenas aqueles que conhecem o Deus das Escrituras e que o amam por aquilo que ele revela ser, é que se alegram com o cântico de salmos e que celebram o Rei, que é exaltado sobre todas as nações e que governa sobre todas elas. Por fim, nos versos 8 e 9, falando sobre o Rei, o Deus que é Rei de toda a terra, o Salmo encerra falando a respeito da reunião dos povos sob o Rei. Os povos todos são reunidos, eles terminam com palavras, o Salmo termina com palavras que reafirmam a majestade de Deus real e sua autoridade universal. Por exemplo, no versículo de número 8, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Ou no versículo 9, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. O Salmo termina reafirmando, ratificando a verdade bendita de que Deus é o Senhor de toda a terra. Mas o elemento fundamental destes versos finais é esta bela e preciosa profecia de que os príncipes, os nobres dos povos, serão reunidos debaixo do rei com o povo de Deus. Que profecia bendita! E eu falei aqui que serão reunidos porque o verbo está na voz passiva, e ainda que haja um pronome aqui que pode ser interpretado no verso 9 como um pronome apassivador, eu entendo que ficaria mais claro, até porque as pessoas têm dificuldade de entender
voz passiva em suas duas formas, eu acho que ficaria mais claro ler o versículo 9, a primeira frase, da seguinte maneira: os príncipes dos povos são reunidos. Essa versão, eu me esqueci qual que é sintética e analítica, mas essa versão ficaria melhor. Os príncipes dos povos são reunidos. Quem é o agente da passiva? Não é declarado aqui, mas a gente sabe quem reúne os povos. O Senhor. Os príncipes dos povos serão reunidos com o povo, poderia ser traduzido assim, com o povo do Deus de Abraão. Meus irmãos, este salmo termina com esta preciosa profecia. A profecia de que os gentios, inclusive os seus poderosos, haveriam de se juntar a Israel em adoração a Deus. A promessa bendita de Gênesis 12, versículo 3: em ti e em tua descendência serão abençoadas, e o apóstolo Paulo diz que o descendente é Cristo, serão abençoadas todas as famílias da terra. Em Gálatas capítulo 3 e no capítulo 4, que diz que os gentios pela fé são filhos de Abraão, é essa profecia, é essa verdade bendita que este salmo está profetizando. A inauguração e avanço do glorioso reino de Cristo, para que os gentios sejam unidos ao povo de Deus. Mais uma vez eu cito Calvino explicando este salmo. Eu não sou muito afeiçoado aos comentários modernos porque eles perdem muitas ideias importantes, e o comentário de Calvino ressalta isso, essas verdades preciosas sobre o reino de Cristo. Calvino diz assim: quando a doutrina do Evangelho foi manifesta e brilhou, Deus não removeu os judeus da aliança que havia feito com eles. Pelo contrário, ele juntou os gentios aos judeus. Assim, pois, o chamado dos gentios é nada mais que o meio pelo qual eles são enxertados e incorporados na família de Abraão. Vejam, é verdade que Deus quebrou muitos galhos, os rebeldes que permaneceram endurecidos, mas Deus não acabou com a presença de judeus no meio de seu povo. Pelo contrário, o povo de Deus foi enxertado na oliveira natural, conforme Romanos 11. E os judeus que pela fé em Cristo se voltam para o Senhor, permanecem nessa oliveira. E aqueles que foram quebrados, a apóstata nação de Israel, que hoje não é o povo de Deus, mas um povo rebelde, contrário ao Messias, que não se submete a Cristo, há uma promessa de que esse povo será uma vez mais reenxertado. E se a queda dos judeus representou glória, quanto mais a ressurreição, Paulo diz isso. Quando eles foram retirados, isso é queda, é morte. Quando eles forem reenxertados, isso será a ressurreição. Então não é que a Bíblia fala de uma eliminação dos judeus do povo de Deus, pelo contrário, mas a introdução dos gentios nesta oliveira, os galhos bravos sendo enxertados na família de Abraão pela fé. É isso que o salmista está profetizando, o dia em que os gentios se unirão aos judeus na adoração verdadeira a Deus. Calvino segue dizendo: por isso o profeta justamente afirma que estrangeiros ou forasteiros de todas as direções serão reunidos ao povo escolhido, e que por tal crescimento o reino de Deus será estendido para todos os 4 cantos do globo, da terra. É por essa razão que Paulo diz, termina Calvino, que os gentios foram feitos um corpo com os judeus e que eles se tornaram participantes da herança eterna, conforme lemos em Efésios capítulo 3, versículo 6. Portanto, meus irmãos, o salmista profetizou a chegada, a inauguração e o avanço do reino de Cristo, mediante a pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho, que é o mistério de Deus, o mistério da incorporação dos gentios na aliança da graça, em pé de igualdade com os judeus, é por meio da proclamação deste mistério que os gentios são enxertados, são unidos ao povo da aliança em adoração verdadeira. Mas notem, irmãos, que além desta profecia específica de reunião dos judeus e dos gentios num único povo, a igreja, a nação do Senhor, conforme o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, ele tirou o reino dos judeus e o entregou a uma nação. Está traduzido como povo ali, mas a tradução é nação. A igreja é a nação de nações.
Mas notem que além dessa profecia, há algo mais aqui. E o que é importante? É a afirmação de que os nobres dos povos, os príncipes, se submeterão a Cristo. Aqui eu vou dizer algo para os irmãos e talvez muitos nunca tenham ouvido ou não tenham prestado atenção, especialmente nas exposições que o reverendo Gustavo fez de Mateus 24. Eu entendo que essa profecia se cumpre na história, não na consumação da história, como a maioria dos cristãos atuais. A maioria dos cristãos entende assim: os príncipes da terra permanecerão em rebelião contra Deus, mas no dia final, no dia da consumação, o Senhor Jesus Cristo retornará e então os povos e os poderosos se submeterão a Cristo. Eu não acredito que essa visão está correta. Eu entendo que o governo de Cristo e a submissão dos poderosos se dará durante a história, não apenas na consumação dela. Os poderosos voluntariamente se converterão e se submeterão ao domínio do grande rei, o Senhor Jesus Cristo. Como lemos no Salmo 138, versículos 5 e 4, todos os reis da terra renderão graças ao Senhor quando ouvirem as palavras de sua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, porque grande é a sua glória. Isso, meus irmãos, não depende do poder humano. Talvez você pense assim: mas os poderosos odeiam tanto a igreja. Como que a igreja vai conquistar esses poderosos? Não é por força humana, não é por poder humano, mas é pelo poder do grande rei, pelo poder do Espírito, que o grande rei congrega e converte as nações e seus poderosos. Notem, meus irmãos, que o Salmo 110, que fala do governo de Cristo, nós lemos o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Até quando Jesus Cristo governará à direita de Deus? Até que os seus inimigos sejam conquistados. Mas como as pessoas interpretam esse texto? Jesus está à direita de Deus, os inimigos permanecem rebeldes. Ele se levanta, vem e conquista os inimigos, mas não é isso que o Salmo diz. O Salmo diz que os inimigos serão conquistados em que período? Enquanto Jesus está assentado à direita de Deus. Fica assentado à minha direita até que. Então os inimigos de Cristo não serão conquistados apenas quando ele retornar em glória, mas enquanto ele estiver governando sobre as nações à direita de Deus o Pai. Essa é a bendita esperança cristã. Essa é a bendita esperança de que os poderosos da terra, e sempre haverá oposição, meus irmãos. Mesmo quando o reino de Cristo se expandir, sempre haverá oposição. Sempre existirão aqueles que são inimigos e que lamberão o pó. Mas a profecia bíblica, a promessa bíblica é de que o reino de Cristo, não pela força da espada humana, mas pelo poder do Evangelho, a espada do Espírito que sai da boca do Cordeiro, é por meio da proclamação do Evangelho que as nações se renderão ao Senhor Jesus Cristo, e os poderosos das nações se submeterão a Ele e serão reunidos ao povo de Deus, o Deus de Abraão. Finalizando, meus irmãos, porque o salmo é pequeno, mas eu já falei bastante. Finalizando com algumas aplicações. A primeira delas: Deus, através de seu Filho, governa todas as coisas. Meus irmãos, em tempos de crise como o nosso, em tempos de confusão, quando tudo parece fora do controle, lembremos desta verdade bendita e que nos fortalece a fé e nos enche de esperança. Deus é o verdadeiro Senhor e exerce seu domínio através daquele que desceu às regiões inferiores da terra, o Senhor Jesus Cristo, mas que subiu às alturas vitorioso. Através de Cristo, o Senhor governa as nações. Ele é o grande rei de toda a terra. Ele reina sobre as nações. Ele se assenta num trono santo, ele se exaltou gloriosamente, a ele pertencem todos os escudos da terra. O Senhor, através de seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, governa todas as coisas. Em segundo lugar, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma aplicação litúrgica acerca da importância do cântico de salmos. Este salmo nos instiga a cantar a palavra de Deus. Mas por que isso é importante? Deixa eu explicar para os irmãos.
existe uma relação na palavra de Deus entre liturgia e história. Como a igreja muda a história? É por ação política? Não, meus irmãos. A igreja muda a história de maneira litúrgica. Deixe-me lembrar um fato para os irmãos. Os irmãos se recordam em qual dia o Senhor revelou sua palavra a João, em Apocalipse? Em que dia João estava na ilha de Patmos? No dia do Senhor, num domingo, num dia de culto. E o que João viu? João viu diante do trono as almas daqueles que foram mortos, pedindo a Deus para que vingasse o sangue dos mártires. Um ato litúrgico de louvor a Deus no dia do Senhor. E o que Deus fez? Deus ouviu as palavras daqueles seus servos que estavam diante dele e castigou aqueles que mataram seus servos. Porque no ano 70, depois do advento de nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo veio a Jerusalém em juízo e destruiu aquela nação rebelde e apóstata que se voltou contra o povo de Deus. A ação mais poderosa da igreja não é política, é litúrgica. Deus ouve as palavras que Ele mesmo colocou em nossa boca, os salmos que cantamos e oramos, e Deus age para cumprir o que cantamos, meus irmãos, e o que oramos quando proferimos os salmos. Quando cantamos sobre o reino glorioso de Deus, ou quando proferimos imprecações inspiradas contra os nossos adversários, cantando os salmos, Deus escuta isso e realiza aquilo que prometeu e profetizou em sua palavra. Nós devemos cantar sobre o reino glorioso de Deus e Deus fará o seu reino ser expandido. Nós devemos imprecar os nossos adversários e cruéis e iníquos deste mundo e Deus haverá de nos ouvir. É importante cantar os salmos porque a ação mais poderosa da igreja não é política, não é cultural, não é social, é litúrgica. É adoração. A nossa maior influência não tem relação com participação em manifestações políticas ou em alguma defesa acalorada de determinada agenda ideológica, parlamentar. Um crente é mais influente, e escute isso, irmãos, e guarde no seu coração. Um crente é mais influente cantando um salmo com o povo de Deus no dia do Senhor do que participando de uma passeata política no dia do Senhor. Podem haver milhares numa passeata, milhões, eles não são comparáveis, a influência deles não é comparável à influência de uma pequena quantidade de crentes cantando salmos ao Senhor. Meus irmãos, lembrem-se disso, a transformação do mundo, o rio da vida, o rio das águas purificadoras não sai do parlamento, não sai do limiar do parlamento, da porta do parlamento, não sai da porta do Palácio do Planalto, não sai da porta do Supremo Tribunal Federal. O rio da vida sai das portas do templo do Senhor, a sua igreja. Saiba disso, meu irmão. Deixe de ser enganado por ídolos. A ação mais poderosa da igreja não é política, é litúrgica, é adoração. Junte-se com o povo de Deus, cante os salmos, e Deus vai te ouvir. E Deus vai fazer mais do que você colocando a mão no peito e cantando o hino nacional, embora isso seja uma questão importante. Deus vai fazer mais do que você, do que no dia do Senhor, indo votar num político. Lembre-se de uma coisa, as maiores manifestações da história do Brasil aconteceram em 2021, e as pessoas que estavam ali saíram derrotadas, está claro. Eu não estou dizendo que essa foi uma derrota justa, ou que a maneira de derrotá-los foi justa, mas estão ou não estão derrotados? Estão ou não estão derrotados? E quantos crentes acharam que o seu poder viria dali? Meus irmãos, o poder da igreja, a influência da igreja é litúrgica, não é política. E para finalizar, o reino de Deus avançará e vencerá toda a oposição. Este salmo termina com uma afirmação cheia de esperança, a submissão dos poderosos ao grande rei. E as escrituras falam do crescimento do reino de Deus, do avanço deste reino. Em Daniel, capítulo 2, do verso 31 ao verso 45, Daniel interpreta o sonho daquela grande estátua que foi atingida por uma pedra, que foi retirada de um monte sem auxílio de mãos humanas. O reino de Deus não é uma construção humana, é uma construção de Cristo, é divino. Mas aquela pedra atingiu aquela estátua terrível, destruiu-a, e aquela pedra começou a crescer,
começou a crescer, até que se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Esse é o reino de Deus, um reino que cresce. E não de maneira catastrófica. Está pequenininho, do nada, bum, explodiu, cresceu. Não, é um reino que cresce gradativamente. Nas parábolas do reino, especialmente na parábola da semente e do fermento, nós aprendemos sobre isso. O reino de Deus começa como uma pequena semente de mostarda. E aquela semente se torna a maior das árvores. E até as aves dos céus vêm se abrigar nelas, fazer seus ninhos. Mas o reino de Deus também é comparado com um fermento, imperceptível, mas que quando menos se espera, atingiu e influenciou toda a massa. Meus irmãos, eu costumo dizer isso e repito. Podemos glorificar o Senhor e exaltar o nome do Senhor, porque não estamos do lado dos derrotados. Nós estamos do lado do vitorioso Rei Jesus Cristo. E o seu reino haverá de se expandir e conquistar as nações. E quanto àqueles que se revoltam, assentado à direita de Deus o Pai, ele ri, ele zomba deles. E pelo seu santo evangelho, pelo seu cetro poderoso, que é a sua palavra, ele governa e conquista as nações. Bendito seja o nosso Senhor, o Rei de toda a terra. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para orarmos ao nosso Deus.